Tudo bom com vocês, seguidores da página católico.br? A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Gabriel José e vamos fazer aqui mais um vídeo falando de mais um livro. Dessa vez aqui vamos falar do livro Um Método Educativo de Dom Bosco, escrito por Mário Casotti, da editora Verbo Encarnado. É esse livro aqui, né? Já de princípio eu quero te convidar para você conhecer a página deles. Eu vou deixar aqui na legenda a página deles. Se você segue a página católico.br aqui no Instagram, já vai estar aqui a página deles na legenda, né? É um livro, foi lançado recentemente, eu ganhei deles esse livro e vamos um pouco aqui, eu vou fazer alguns vídeos, né? Não só esses desse livro, porque eu considero que vai ficar um vídeo muito longo falar do livro inteiro. Então vamos aos poucos, né? Fazendo esses vídeos sobre esse livro. E se você segue a página católico.br aqui no Instagram, procura lá também no YouTube, segue lá também. Montei a página no teu canal do YouTube tem pouco tempo, tem poucos vídeos, mas nós vamos sempre gravando e fazendo mais vídeos. Aqui de princípio no livro, logo de princípio tem sobre o autor, né, o Mário Casotti, e a apresentação do livro, para depois sim nós darmos início aqui nos capítulos, digamos assim, nos escritos de Mário Casotti. Primeiro então, sobre o autor, quem foi Mário Casotti? Ele foi nascido em 1896, foi um filósofo e pedagogo italiano. Em 1918, ele se formou em filosofia. Em 1924, ele se converteu ao catolicismo e se afasta das suas anteriores posições ideológicas. Então, nós temos aqui um estudioso que, depois estudando o catolicismo, ele se tornou católico. Foi chamado para a cadeira de pedagogia da Universidade Católica do Sagrado Coração em Milão, cargo que ficou durante 40 anos. Lecionou também a disciplina de História da Pedagogia na Faculdade de Literatura e Filosofia do mesmo instituto, lá em Milão, onde ensinou até 1964. Desenvolveu uma pedagogia católica inspirada em Rafael Lambruschini, Antônio Rosmini, São João Bosco e Santo Tomás de Aquino. Aqui esse livro ele utiliza e ele vem explicando o método, né, de São João Bosco. Mário Casotti ele faleceu em 1975. Gente, aqui na apresentação do livro, eu li a apresentação e eu já comecei a achar muito interessante, porque ficou bem explicado o que nós vamos ver aqui nos capítulos aqui, né? Vamos lá, o livro. Esse livro é na realidade a introdução que Mário Casotti fez da obra O Método Preventivo de Dom Bosco. Ou seja, o método educativo de Dom Bosco, ele foi feito por Mário Casotti para ser a introdução de um outro livro também de Mário Casotti. Entretanto, aqui o tradutor ele explica muito bem que pode sim ser extremamente utilizado, extremamente útil, extremamente eficaz, ele inteiro, como um livro à parte, né? Isso daqui que o tradutor explica. Então, vamos vendo aqui na apresentação. Casotti frisa o principal ponto de encontro entre Dom Bosco e os pedagogos de seu tempo: educação como sistema preventivo e não punitivo, comparando o sistema preventivo com a saúde do corpo. A educação há de ser vista como a higiene diária antes de um amargo remédio. É preciso cultivar e cuidar da higiene moral da alma. Esse princípio é levado de tal forma sério que Dom Bosco, diante de um aluno irremediavelmente fechado e incorrigível pela via positiva, ou seja, pelo método preventivo, afirma ser preferível ter um estudante a menos em sua instituição, enviando para a casa de seus pais, que utilizar uma via repressiva. É muito interessante assim que praticamente, quase que ele descarta uma via repressiva, levando totalmente em consideração e totalmente mais eficaz a via preventiva, né? Há, no entanto, uma diferença de fundo entre as abordagens preventivas das pedagogias modernas e a de Dom Bosco. A abolição dos castigos, especialmente físicos. Dada a impecabilidade da criança, ela nunca cometeria faltas, mas só imperfeições a serem corrigidas. As motivações que tornam original a pedagogia de Dom Bosco
são bem diferentes. Ela se baseia na objetiva condição da miséria e debilidade da natureza humana, que, auxiliada pela graça, recebe de Cristo o chamado à conversão, a mudança de vida, um chamado que exorta, mas não obriga. Deixa espaço para que a liberdade responda no seu tempo, motivada por uma verdadeira conversão do coração e não por uma imposição externa. Gente, aqui já nessa apresentação, essa explicação do tradutor, professor Ivo, eu achei extremamente importante, porque isso daqui é evangelização, né? Você não está obrigando a nada. Quando eu comecei a ler aqui a apresentação, essa explicação, eu comecei a considerar que esse método ele abrange ali o mundo educativo, abrange as escolas, né? Transborda, né, as escolas, né? Não está só nas escolas. Isso daqui é evangelização. Você não está obrigando ninguém a nada, você está evangelizando. Dom Bosco também promovia a simplicidade ao respeito, a individualidade de cada pessoa. Um exemplo: não exigia em seus colégios que durante a missa os alunos saíssem ordenadamente a comungar. Estimulava ao contrário, o que eles chamaram aqui de a santa desordem. Cada um deveria sair para a comunhão espontaneamente, sem uma ordem pré-estabelecida. Assim não seria constrangedor o fato de alguém não se aproximar da Eucaristia. Caso ficasse evidente a ausência prolongada dos sacramentos por parte de algum aluno, o formador deveria estimular a confissão frequente e interessar-se pela pessoa, mas sem violar ou forçar sua consciência. Eu me lembro que eu já vi uma missa assim na época, eu considerei uma desordem, mas eu não enxerguei que era uma santa desordem. O que ele está dizendo aqui? Né? Nunca mais eu vi isso poucas vezes na minha vida. Na hora da missa, na hora da Eucaristia, na hora de comungar, né, nós sempre vamos certinho na fila, né, seguimos a fila banco por banco. Ele fazia diferente, né? Dom Bosco ele estimulava uma bagunça, né? Independente do banco que você estivesse, você não tinha que seguir essa ordem de fileira. Por quê? Ele considerava isso bom, porque alguém que não iria comungar, estivesse em pecado mortal, não estivesse com a confissão em dia, ele ficaria livre para ficar ali sentado e provavelmente ia passar por despercebido aos olhares dos outros, né? Digamos assim, quando nós seguimos essa ordem de fileira em fileira, se alguém não levanta para comungar, é visto, né? E ele considerava que isso poderia gerar ali um desconforto em quem não fosse ir comungar. Então ele fazia estimulava, digamos assim, essa bagunça na hora da fila, justamente para respeitar quem não quisesse ir. Entretanto, ele falava, né, ficamos de olho, caso ficasse evidente a ausência prolongada dos sacramentos por parte de algum aluno, o formador deveria estimular a confissão. Ou seja, não é simplesmente olhar para um aluno ali e ele nunca vai comungar, então deixa para lá. Não, eles estimulavam sim o sacramento da confissão. O método preventivo implica a exclusão de toda forma de violência das atividades educativas. Disso brota um ensino pautado nos reais interesses psicológicos do aluno. É uma educação, portanto, que leva em conta a liberdade da pessoa, buscando mapear e posteriormente desenvolver suas potencialidades. Uma liberdade que não se iguala à libertinagem, mas que se exercita na disciplina, na luta pela conquista das virtudes e da graça. Aqui é muito importante essa palavra, uma liberdade que não se iguala à libertinagem. Então, ou seja, ninguém estava ali para não ser disciplinado, para não ser, para fazer tudo do jeito que é o bem entender. Não, era uma liberdade, mas que nunca, em hipótese alguma, ela iria resultar em libertinagem. A apresentação foi feita pelo professor Ivo Fernando da Costa, né? Também a tradução foi feita pelo professor Ivo Fernando da Costa. Um detalhe muito legal desse livro é que você comprando, na verdade você compra o box, né? O método educativo de Dom Bosco e também a pedagogia de Santo Tomás de Aquino. Comprando o box você tem acesso a videoaulas, né? Tem 2 videoaulas já gravadas,
A primeira dela é uma videoaula completa, né, que é totalmente desse primeiro livro, O Método Educativo de Dom Bosco. Né? Se você não conhece muito a história de Dom Bosco, procura na internet algum vídeo ou algo assim para você pelo menos se dar um princípio ali de encaixe, assista. E a primeira videoaula é totalmente desse livro, a segunda videoaula é dividida em 3 partes, que é do segundo livro, né? A Pedagogia de Santo Tomás de Aquino. Né? Então, comprando, você também tem ali o amparo de algumas videoaulas para explicar, né, a metodologia do livro, dos livros, né? Isso vale muito a pena, eu achei uma ideia muito legal da editora Verbo Encarnado. Gente, eu também peço um favor para vocês. Se vocês acompanham a página católico.br aqui no Instagram, provavelmente você vai ver esse vídeo no Instagram. Há bem pouco tempo eu comecei a gravar para o YouTube, né? Procura lá o canal do YouTube, né? Convido vocês a seguir também no YouTube. Comecei a fazer esse trabalho agora no YouTube. E, gente, até o próximo vídeo. Salve Maria Imaculada, meus irmãos. Até o próximo vídeo.